Muito boa noite, amigos e amigas colorados. Muito boa noite também a todos os amigos e amigas que gostam do melhor esporte do mundo, o futebol. Pessoal, vamos falar aqui sobre Tyson mais uma vez. Eu espero que seja o capítulo definitivo e final. A imprensa insiste nessa relação de que o Internacional está procurando Tyson. Já foi desmentido pelo Medeiros, pelo Rodrigo Caetano, hoje o Melo, agora há pouco aí, em entrevista à Rádio Menal, também. O Internacional não tem condições financeiras de trazer Tyson. O Internacional tem uma dívida enorme. Tyson custa muito caro. Houve uma tentativa do Internacional no final, uma sondagem na realidade, no final do ano passado, pelo Tyson, que teve o seu contrato renovado agora há pouco. O contrato dele foi renovado lá em dezembro, se eu não me engano. Pouco mais aí de 6 meses. E um contrato por mais 4 ou 5 anos. Tá? O Shakhtar comprou o Tyson por 15 milhões de euros. 15 milhões de euros. Então, o Internacional teria que desembolsar por Tyson, no mínimo, esses mesmos 15 milhões de euros. Coisa que não vai conseguir da noite para o dia. Né? Então o que ocorre? Não adianta ficar insistindo nesse tema de Tyson. Tá verdade? Boa noite, Ademir. Boa noite a todos os amigos que estão chegando aí. Vamos de novo. Contratações. Pessoal, se vier contratação, muito bem. Mas a verdade é uma só. Enquanto não entrar, por exemplo, um dinheiro forte, nós não temos condições. Um abraço aí para São Lourenço do Sul. Um abraço para Caxias do Sul. Boa noite, Lucas. Tá? Gustavo Almeida. Então, gente, essa é a verdade. Mas aí insistem. E a imprensa insiste e fazem sempre a mesma pergunta. E aí colocam notícias. O Tyson, o Inter de novo em cima do Tyson. Parem de enganar a torcida, porra. Eu acho isso aí uma tremenda de uma sacanagem que a imprensa está fazendo com o Internacional e com a torcida. Aí vem o Diogo também. Nilmar não vem, esquece Nilmar. Nilmar é ex-jogador de futebol, Diogo, amigo. É ex-jogador. Todos os dirigentes já falaram. Tá? Hoje o Medeiros também falou sobre o Nilmar. Hoje teve o Medeiros à tarde, um pouco mais no final da tarde, teve o Melo na Rádio Grenal. Nilmar não vem para o Internacional. Nilmar não joga no Internacional. Não tem condições de jogar mais. É ex-jogador de futebol. Vai ser contratado. O Corinthians contrata o Nilmar. Não vai jogar no Corinthians. Não vai jogar no Santos. Já fizeram essa tentativa. Boa noite, Juliano. Tudo bem? Então vamos esquecer esses ex-jogadores e vamos fazer o seguinte, gente. Tá? Vamos apostar nos jogadores da casa? Vamos apostar no Richard? Vamos apostar no Rolando? Vamos apostar no Ronald? Assim como o Nilmar, assim como o Tyson, saíram da base do Internacional. E quando a torcida colorada pede um ex-jogador como o Nilmar vir de volta, é mais um para barrar um Ronald, para barrar um Richard, para barrar esses jogadores. Cris Machado, Charlon, é hora de reforçar. Eu concordo contigo, amigo. Reforçar, entrosar e fortificar o grupo que já temos, perfeito. Focar, é isso aí. Gente, se nós não trouxermos um jogador extra classe para ser mais um no elenco, não investe o dinheiro. Até porque nós não temos esse dinheiro. E como eu tenho falado, um abraço aí para o Uruguaiano, amigo. E como eu tenho falado, a direção do Internacional está amadurecendo com a chegada do Rodrigo Caetano. Então o Internacional não vai ficar botando mais dinheiro em jogadores que vêm para completar o elenco. Nós não precisamos disso. Tá? Nós não precisamos de jogadores para completar o elenco. O Wellington Silva, meu amigo Felipe, eu falava desde que foi contratado, que não servia, que era uma fria. Tá aí a prova, né? Esse aí não tem condições de jogar no Inter. Boa noite para Guarapuava. Boa noite, Lúcio. Não vamos não, Luiz Carlos, acho que não. Boa noite, Giovanni Sorriso, um abraço. Tá? Abraço. André Rosa, para de falar bobagem.
O Nilmar, do jeito que está, joga muito mais que o Leandro Damião e o Pótica. Meu velho, quem está falando bombagem aqui é você. Tá ok? Certo? Você que está falando bobagem. Tá? Nilmar não vai fazer quase 4 anos que não joga uma partida oficial. E tu vem dizer que o Nilmar tá melhor do que o Pótica e que o Damião? Parceiro, quem tem que se ligar é você. Tá? Quem tem que se ligar é você. Guilherme, boa noite. O Inter vai fazer um amistoso jogo treino? Sim, tem amistosos e jogos treinos aí para fazer. Tá? Certo? O Emílio, obrigado Emílio. O Felipe, o Wellington Silva é bom jogador. Felipe, me diz onde é que o Wellington Silva foi titular, com exceção de um determinado período no Fluminense quando ele surgiu. A partir de lá, ele tem um problema crônico de pubis e ele está indo para o 7º, 8º mês daqui um pouquinho. Nós já estamos quase na metade de julho. E o Wellington Silva não conseguiu jogar 45 minutos, sabe por quê? Porque ele deveria ter feito uma cirurgia. Ele veio para o Internacional numa condição já machucado, sem condições. O Wellington Silva não é bom jogador, tá? E eu não acredito no futebol do Wellington Silva. Com todo respeito ao que tu diga que ele possa ser um bom jogador, amigo. Tá? Deixa eu ver aqui, o outro amigo aqui tá falando. O Keno, eu ouvi que o Inter vai na Europa trazer um centroavante. Não tô sabendo disso, amigo. O ouvir é ouvir o seguinte, assim, tu dizer que nem eles estão falando, o Inter foi lá trazer o Tyson. É ouvir, não é? Então, tem muita informação que é implantada até mesmo por adversários, tá? Que tentam desestabilizar, tá? Abraço, Roberto Brandão. Tá? Boa noite, Cláudio Roger. Obrigado, um abraço para Maravilha Santa Catarina. Tá? Precisamos de um meio armador, precisamos, mas temos no elenco. Temos no elenco, Douglas. Tá? E o Juliano, não seria uma boa contratação? Tá falando do Juliano, que jogou no Inter, jogou no Grêmio? Vai jogar futebol. Será que quer vir? Temos que ver isso aí, né, Lúcio? Mas poderia vir, tá? Mesmo com as declarações que ele deu de amor ao Grêmio quando esteve jogando no Grêmio. Vocês lembram disso? O Eduardo, Inter campeão brasileiro esse ano. Se não for, é porque estão sempre errando contra os gaúchos. Pode ser, meu amigo. Henrique, pelo menos um lateral para reforçar o Inter precisa. Tchê, eu quero bater palmas aqui pro Iago, que deu uma entrevista. Ele recebeu realmente ofertas para sair do Internacional e disse que se manteria no Internacional até o final do ano, tá? E o Iago fez aquilo, o contrário do que muito jogador, tá? Faz, que logo quer ir para a Europa. E o Iago está certo, ele tem um talento, ele tem muito a crescer. É o primeiro ano dele num time profissional jogando a Série A e ele já foi visto, tá? Então o Iago se mantendo no Internacional, com essa estrutura que o Internacional vem montando, e o Internacional crescendo, o Iago volta a crescer no seu futebol e tem um futuro pela frente. Tá? Um abraço aí pro amigo Juliano Silva, Marcelo Carrasco, um abraço aí pro pessoal de Canoas, beleza? Maria Colorada, boa noite. Viamão, um abraço. O Vandes aqui disse que o Ronald é um anão, não vai jogar, viu alguns coletivos, não toca na bola. Eu vi ele jogando, você viu coletivos, tá? Eu vi vários, tá? E te digo aqui, certo, Vandes, que ele é um baita jogador, tá? E não perde em nada para esses que estão aí no Internacional, certo? Deixa eu ver aqui o Nelson, o Nilmar joga mais que qualquer um desses, ataque, contrato por produtividade. Meu amigo, não existe contrato por produtividade, você tem que pagar um salário. Tá? E aí o Nilmar pede lá, eu quero 300 mil por mês, eu recebo 100 mil, se eu jogar, aí vocês vão me pagando mais por partida. Então isso não existe. Outra coisa, meu amigo, é ex-jogador de futebol. Uma pessoa que está há quase 4 anos sem jogar uma partida inteira e oficial, não dá, velho. Porque uma coisa é treino, uma coisa é tu tá forma física treinando, outra coisa é tu jogar uma partida principal, oficial. Isso não é assim.
Vocês viram o Zeca agora, que estava 6 meses sem jogar e não tinha o problema que o Nilmar tem. Se lesionou. Rossi, 4 meses sem jogar, se lesionou. Potker ficou 2 meses sem jogar, está demorando para voltar a entrar em forma. Não é assim, meus amigos. Tá? O passado já passou. Não adianta eu querer o Nilmar lá de 2009, que eu não vou ter esse jogador. Esse jogador de 2009 não existe mais. Nós temos que pensar no futuro. E enquanto a torcida colorada quiser repatriar ex-jogadores que não estão jogando mais, não vai dar. Uma coisa é você trazer o Tyson, que está em alta. Tá? Isso é uma coisa. Agora, você trazer um jogador que está em final de carreira e que não joga há 3 anos, meu amigo, é só para atrapalhar. Felipe, quem tu sugeriria para compor o Inter? O Pato não serviria? Serviria, mas aí nós temos um problema também, Felipe, que é o alto salário que o Pato recebe. Marcelo Santos, você viu algum treino do Inter e me disse que o Sarrafiori, abraço? Não, o Internacional está treinando fora, está lá em Atibaia, não tem como a gente ver. E o Sarrafiori, ele está aqui. O Sarrafiori vai entrar em condicionamento físico. O Sarrafiori está muito abaixo, inclusive isso é palavra da própria direção, ele está muito abaixo fisicamente, tá? Do elenco do Internacional, até porque o Sarrafiori tinha um treinamento totalmente diferente do que ele não joga uma partida oficial, ele ficou lá de castigo no Huracan, né? E aí tá meio fora, ele vai demorar um pouquinho para entrar. Everson, não deu para ler, tá? Boa noite, Luiz Antônio Silva, certo? Oscar é outro jogador, gente, que para nós tirarmos de lá nós temos que ter não é um caminhão, uma jamanta de dinheiro para trazer o Oscar. São bons jogadores, mas é muito dinheiro. O Internacional não tem. E com certeza a direção não vai colocar em risco o futuro do Internacional de trazer de jogadores extremamente caros, tá? E aí não ter condições de pagar. Existe lei. E se nós não cumprirmos a lei, os riscos são maiores. Então nós temos que respeitar isso aí, tá? E vamos com o que temos. Vamos acreditar naquilo que temos hoje em casa. Tá certo? Tá melhorando, cara. Tá melhorando. A coisa já esteve muito mais feia. E você sabe que eu sou o maior crítico da direção Melo e Medeiros. Eu sou crítico deles, mas está melhorando. Então, se está melhorando, vamos começar agora a apoiar. Vamos dar espaço para que eles possam fazer o seu trabalho. Tá certo? Concordo contigo, Lucas Paim. Tá? Richelli tá voltando. Henrique, boa noite. Qual a posição do Cárcer? Não sei. Douglas Souza, o Sarrafiori será que vai estrear esse ano? Talvez estreie. Mas não agora em seguida. Não agora em seguida. Sobre o Rodrigo Dourado, tem sondagem sobre o Rodrigo Dourado? Tem, mas a direção não vai entregar o Rodrigo Dourado antes do final do ano. Seria uma temeridade se fizesse isso. E como eu falei, o Rodrigo Caetano é um baita negociador, não vai permitir que isso aconteça, vai conseguir segurar. Tá bom? Certo? Boa noite, Rafael. Clóvis Bassiqueto, como é que tá a serra, meu amigo? Chovendo muito aí? Teve uma rusga com aquele Rogério Belco da Rádio Grenal por causa do Alisson. Gente, vocês viram aqui na nossa página, tá por aí pelo meio da página, as defesas do Alisson, tá ok? A grande mídia, por exemplo, sempre quis jogadores do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, e eles acabam tendo que engolir jogadores que são oriundos do Rio Grande do Sul na seleção brasileira. Isso é uma verdade. E o que estão tentando fazer com o Alisson, gente, tá? É um crime. É um crime. Amanhã, prestem atenção, amanhã às 8 horas da manhã eu vou estar lá na Rádio Grenal, tá? Com o comando do Luiz Carlos Zé, que vai estar comandando o programa, e eu vou estar lá, se tiver a oportunidade, eu vou falar disso aí, desse crime que jornalistas estão querendo fazer com o Alisson aqui no Brasil. Ele não precisa de defesa, porque a defesa dele é que ele é o goleiro de seleção brasileira. E talvez um dos 5 melhores goleiros do mundo.
E o Alisson não teve culpa na desclassificação do Brasil. Ele fez a parte dele. Mas sempre tem um idiota, tá? E aqui no Rio Grande do Sul nós temos um monte de idiotas no jornalismo que querem detonar o cara. Tá certo? Então, isso aí, a gente vai lá amanhã. Se for tocado no nome do Alisson, vocês vão ouvir aquilo que eu tenho para falar. Que é esse meu pensamento, vocês conhecem a minha posição. Fábio, dá um abraço aí. Um abraço para você, amigão. Tudo de bom, Fábio Concília. Certo? O pessoal insiste aqui com o Nilmar, cara. Cara, não adianta insistir. O Nilmar, a direção já disse que não vai contratar. Então não adianta insistir. A direção não vai contratar. E eu apoio isso aí. A direção não tem que contratar o Nilmar mesmo. Não tem que botar dinheiro no Nilmar. A direção tem que apostar naquilo que tem. Perfeito, amigo aí que está falando sobre o Iago. Dani Alves, boa noite. Joadson, tudo bem, amigão? Boa noite. Valeu, cara. Será que essa Rafiora vai dar certo? Olha, amigão, eu vou te dizer, há uma grande diferença desse jogador pro Luke e pro Escoco, tá? Eu acho que vai dar certo, mas nós, torcedores, temos que ter muita paciência com isso aí. É um cara que está vindo de fora, eu não vou chamar de menino porque é homem, tem 20 anos, está vindo de fora, tem a questão de adaptação e tudo aquilo que se passa. Então, vamos dar tempo pro guri. Certo? Um abraço, Luiz Carlos Manuel. Tá melhorando, concordo. Gilvano, boa noite, Campo Bom. Cris Machado, sabe se o Klaus está sendo negociado? Há um interesse da Alemanha em levar o Klaus, mas também aquela situação, se for negociado, entrega só no final do ano. O Oscar, já falei sobre o Oscar, né, cara? É uma boa, é um baita jogador de futebol, é um jogador que hoje não está num nível de seleção brasileira, diminuiu um pouco isso aí, até porque a questão financeira, ele vai jogando lá na Ásia, aquela coisa toda, então afasta um pouco da visibilidade. Mas é um baita jogador de futebol, assim como é o Ricardo Goulart, mas a questão financeira atrapalha. Leandro Silva, o problema do Tyson, ele quer voltar, mas... deixa eu ver aqui se eu consigo voltar, não deu mais. Desculpa, não deu mais, Leandro Silva. Adriano, não aguento mais ouvir, eu também não, cara. Chega de Nilmar, cara, já era. Vamos pensar no futuro, tá? Concordo, Nani Augustinho, tá? Concordo contigo. Não, Tyson não vai vir. Cara, foi... olha aqui, ó. Última palavra sobre Tyson. Rodrigo Caetano. É a semana que passou. Medeiros hoje. Melo hoje. Tyson. Não é que ele esteja descartado ou fora dos planos. O Inter não tem dinheiro para contratar o Tyson. O Inter não tem dinheiro para contratar o Tyson. Não adianta. O Tyson hoje vale no mínimo 20 milhões de euros. Foi contratado por 15. Foi convocado para a seleção brasileira. Existe proposta na Europa para levar ele por 20 milhões de euros. O Inter não tem como cobrir isso aí, pessoal. Não adianta. Ah, eu quero voltar para o Inter. Tudo bem, mas quem é que vai bancar? Não tem como. Jonas, boa noite. Matheus, beleza? Valdir, o Neymar jogou muito, mas não entendi, Valir. Hoje ele não está jogando nada, ele tá fora. Para mim é jogador. Tá. Alexandre Pato, tem que ter dinheiro para trazer. Cheguei agora. Tyson não vem, Gabriel. Não vem. Eu também, beleza aí. Oswaldo, não gosta de golear, já que estão acostumados a trazer. Tudo bem, um abraço. Christian, já falei sobre Tyson, chega de falar sobre Tyson. Vamos falar então, gente. Vamos falar de uma coisa mais importante, que é o seguinte, tá? Nós temos um jogo bastante difícil agora, na próxima quinta-feira. O Internacional começa fora. O Atlético Paranaense, por estar mal na tabela, está se preparando aos montes. Existem algumas situações de jogadores que estão aparentemente lesionados e podem não estar na próxima partida, o que é uma dor de cabeça para nós. Tá ok? Moledo sentiu, tá? O próprio Patrick está fora por cartão. O Leandro Damião sentindo o pescoço, tá? Então isso são coisas que vão ali diminuindo, não é, o trabalho que o Odair vinha fazendo.
É preocupante? Ainda não, não é preocupante. Mas ainda tem tempo, talvez, de se recuperar, porque o jogo, se eu não me engano, é na próxima semana, na próxima quinta-feira ainda, da outra semana. Então espero que tenha tempo que esses jogadores estejam recuperados para poderem voltar, então, a vestir a camisa do Internacional. D'Alessandro também está machucado. Alguns vão dizer, tudo bem, mas o D'Alessandro hoje não está fazendo falta ao time. Mas quando você perde Patrick, quando você perde Leandro Damião, quem é que você vai colocar? Ou você escolhe? Entendeu? E aí entra essa questão, que é uma dor de cabeça que o Odair Hellmann vai ter. Cris, João, o Gladiador tem um salário altíssimo, acho que não está mais jogando em alto nível. O Gladiador também é outro ex-jogador, baita enganador há um tempo. Tá? Não, esse aí não serve, de jeito nenhum. Tá melhorando, Luiz Carlos Silva. Carvalho, boa noite. Bruno, lateral de São Paulo é uma boa? Não sei se temos necessidade hoje de um lateral, meu amigo. Nós estamos bem servidos de lateral hoje. Tá? Eu acho que estaria no mesmo nível do que nós temos aqui. Diego Casteiro, o garoto José Aldo vai receber a oportunidade, merece receber, pelo que tem feito nessa Copa Sub-23, tá? Campeonatos aspirantes. Então, ele merece sim uma chance, deve ser alçado. Vai depender muito do Odair, tá? Olha, Leandro Silva, eu acho que está pronto, entendeu? A gente não tem uma proximidade como outros que tem junto ao Sub-23, que estão acompanhando mais de perto, tá? Mas eu acho que está pronto. E é uma promessa do futebol. O Internacional foi lá e contratou ele. Eu acho que pode ser que se dê uma oportunidade ao José Aldo. Eu acho que ele está muito mais adiantado do que em relação ao Sarrafiori. O Sarrafiori eu acredito que vai estar pronto daqui a 2-3 meses. E aí nós já estamos para a parte final do campeonato. Então o José Aldo pode sim ser puxado. Tá bom? Tem um amigo ali que falou sobre o Klemer e o Manga. Obviamente que Klemer e Manga tem Manga para mim. Ele só não é o meu goleiro do Internacional, meu ver, que foi jogar no Grêmio. Só por isso. Tá? Que senão seria um dos maiores goleiros da história do Internacional, o Manga com certeza. Tá? Tecnicamente, o cara era perfeito. Para quem viu o Manga jogar sabe do que eu estou falando. Tá? Boa noite, Léo Fortes. Cara, não tem no mercado hoje um jogador que tu possa dizer, Leandro Silva, vou contratar esse aqui, vai ser o titular do Internacional. Tem muitas opções aí, mas está difícil. Diego Castanheira, parabéns. Claudir, boa noite. Hugo Fontana, um abraço. A seleção vendeu a Copa? Não, cara, não acredito nisso. Um abraço, William. Carla Silva, saudade de ver o Inter jogar, todo mundo com saudade aqui. Pessoal, estou indo embora, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Se quem puder, estiver assistindo ainda, compartilhar é importante. Tá? E amanhã a gente volta para falar mais sobre o Internacional. E espero que o capítulo Tyson e o capítulo Nilmar, principalmente, porque eu não vou mais falar sobre esses dois jogadores, tá? Porque já passou. O Internacional não tem como trazê-los. O Tyson por uma questão financeira e o Nilmar porque realmente não tem como a gente contratar o Nilmar. Agradecemos o Nilmar, temos carinho pelo Nilmar, mas as opções que ele fez levaram a ele estar nesse estágio que está. Então o Internacional está dando o apoio que pode, mas nós não podemos assumir o compromisso de simplesmente, pelo que o Nilmar fez no passado, colocar em risco todo um trabalho do clube. Tá, ok? O Internacional não tem que fazer ação social com os jogadores. O Internacional tem que dar o apoio necessário. Tá certo, gente? Muito obrigado. Uma boa noite a todos os amigos aí que estão nos assistindo. E se puderem compartilhar, eu agradeço bastante. Tchau, tchau, gente. Boa noite.